Uma operação inédita, realizada no prazo de 2 semanas, o Financiamento Popular da Agricultura, Finapop, conseguiu captar 17,5 milhões de reais em benefício direto à produção de 7 cooperativas e mais de 13 mil famílias assentadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E para falar conosco a respeito, temos aqui um dos idealizadores, articuladores dessa operação, o CEO ativista do Grupo Gaia, João Paulo Pacífico. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Glauco, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Tudo certo, o prazer é nosso em recebê-lo. João Paulo, queria primeiro que você falasse da origem, como é que surgiu a ideia de fazer o financiamento popular da agricultura familiar? Legal. A ideia veio quando o Eduardo Moreira, que acho que vários de vocês aqui já conhecem, um amigo meu de longa data, foi visitar alguns assentamentos e acampamentos do MST. Depois que ele voltou dessa viagem, ele me contou e falou: João, tem uma coisa que eu não tinha enxergado ainda hoje, que tem o MST é muito diferente daquilo que a grande mídia fala para a gente. E ele falou: vamos lá conhecer, e realmente tem coisas muito maravilhosas acontecendo. E quando a gente foi lá, fui com ele depois visitar um assentamento, eu vi que muitas das coisas que eles fazem não são faladas, e eu não fazia ideia daquilo. A gente falou: poxa, vamos ajudar isso daqui. Como que a gente pode fazer isso? E a Gaia, que é a empresa que eu represento, é uma empresa do mercado financeiro. E o mercado financeiro, ele nunca criou essas pontes, né? Sempre, infelizmente, foi um mercado muito... até a regra como é feita, ela é feita para não ser uma regra democrática para todo mundo. E a gente falou: pô, vamos usar, como a gente consegue pegar as ferramentas do mercado financeiro e usá-la para criar essas pontes, fazendo com que as pessoas que precisam realmente de dinheiro recebam esse recurso. Então foi muito bacana que daí quanto mais a gente conversou com eles, se aproximou do movimento, dos líderes nacionais, a gente viu que trabalho maravilhoso estava sendo feito, e aí teve esse grande desafio de como a gente poderia, como fazer para pegar algo que não foi feito para aquilo, usar para aquilo. O que é isso e aquilo? É o mercado financeiro, usar para as pessoas que mais precisam, para a agricultura familiar, enfim. E aí a gente foi nessa caminhada muito bacana e foi tiveram muitos desafios para colocar essa operação de pé, muitos desafios, mas no final das contas foi muito recompensador, que a gente provou que é possível fazer com que pessoas invistam a partir de R$100 e esse dinheiro ir diretamente para o agricultor familiar assentado da reforma agrária. E de certa forma também é uma volta às origens, né? Quando a gente tem ali, por exemplo, o surgimento da Bolsa de Valores na, digamos, era moderna, ali a ideia era justamente financiar a produção, né? Existia uma conexão muito grande do que acontecia ali com o capital produtivo e aquilo foi desaparecendo, né? Hoje, boa parte do mercado financeiro lida com o que o professor Ladislau Dalbor chama de capital improdutivo. É uma forma também de conectar, de fazer essa ligação entre o mercado e a produção propriamente dita? Total, né? Eu digo que a gente conectar o capital com a produção real de riqueza, porque plantar é produzir riqueza, levar recursos para pessoas que têm menos acesso a capital, você está reduzindo a desigualdade. Então, realmente, está se gerando riqueza real para o país, e não é simplesmente, perfeito como o professor Ladislau fala, assim, você não está, enfim, investindo em vento, em nada, em especulação, que não está gerando nada, está só apostando, é só um jogo. E não, o que a gente fez foi, efetivamente, né, na verdade a Gaia sempre fez isso, né, sempre fez levar dinheiro para o capital produtivo, para construção de prédio, para essas coisas, mas essa vez foi muito bacana que a gente conseguiu criar essa ponte. E criar essa ponte é um caminho que não tem mais volta, né, porque as pessoas gostaram disso, querem apoiar isso, e quem é contra não tem muito o que falar, porque a gente jogou as regras do mercado, né? Então, montar uma operação dessa é uma coisa muito burocrática. O tipo de regra que é para fazer esse tipo de operação não foi feito, não foi criado para a agricultura familiar. Tá? Que são regras mais recentes, né? Não é da época lá de trás da Bolsa, mas é muito mais recente. Foi feito para realmente ajudar grandes empresas e grandes investidores, que é quem investe mais de 10 milhões de reais. Então, é feito por uma pequena nata. Né? E aí o que a gente fez foi conseguir democratizar isso, dar um passo para trás e falar: o poder da massa, o poder das pessoas investirem em algo que tenha propósito, que vai gerar riqueza de verdade, que vai reduzir desigualdade, que vai produzir alimento, livre de agrotóxicos, e por outro lado, dar acesso ao capital para quem não tem uma terra para dar como garantia. Né? Então, isso foi um casamento muito, muito bacana, e eu acho que veio para ficar.
né? Então, dado o sucesso, que a gente não sabia como ia ser, né? E todas as forças contrárias, que realmente tinha gente que não tinha o menor interesse que o negócio desse certo, e deu certo. Agora vamos fazer isso aqui crescer. E existem ideias pré-concebidas muito equivocadas em relação ao MST por parte da sociedade, né? Isso muito fomentado também pela mídia tradicional. Ontem mesmo eu vi uma comentarista falar absurdos a respeito do MST, e no mercado financeiro também é bastante refratário ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para você, o que mais te surpreendeu quando você teve o contato com a realidade das pessoas ali que estão nos assentamentos, que fazem a produção, que fazem essa parcela da agricultura familiar aqui no Brasil? Para mim, acho que o mais, talvez, marcante foi a generosidade das pessoas, né? Quando você está nesse mundo competitivo de Faria Lima, desses tal, assim, as pessoas elas tendem a ter um comportamento que é um passar por cima do outro, é querer ser o melhor, é querer ganhar do outro, é querer jogar o outro para escanteio. E quando você entende e você visita, né, as cooperativas, né, a cooperativa já é uma coisa cooperativa, não é uma coisa concentradora, quando você vê a forma como as pessoas te tratam e te recebem nas casas delas, enfim, mesmo na construção disso tudo, foi muito bacana, que são valores humanos, que são valores que são dos seres humanos, mas que as pessoas perderam isso. E o mercado financeiro ele é o oposto disso hoje em dia. É um jogo como se fosse um jogo banco imobiliário, aquele jogo que ganha quem colocar mais pecinhas no seu tabuleiro e que quebrar os outros, né? E por outro lado, quando você vai lá, o objetivo é que todo mundo ganhe, né? Então, eu acho que essa generosidade é algo que, bom, e nem de perto a mídia tradicional vai falar e nem fala, né? Quando você vê atos de grande generosidade, por exemplo, quando tem as doações de alimentos, agora na pandemia tiveram muitas doações do MST, mal se fala, assim, ninguém fica sabendo, quem acompanha só a mídia tradicional não fica sabendo disso, né? E são atos de generosidade, você não é o sojeiro lá que doa alimentos, quem doa é o MST, o agricultor familiar, só que não aparece isso, né? Então, para mim, acho que a generosidade foi uma coisa que me saltou aos olhos. E João Paulo, você comentou a respeito dos obstáculos, né? Porque não foi algo tão tranquilo assim colocar essa operação em marcha. Eu li inclusive um artigo seu no Brasil 247 falando ali de quando teve o lançamento da live, veio o aviso de que a live tinha sido cancelada. Então eu queria que você falasse a respeito desses obstáculos, né? Por conta do próprio mercado para colocar a operação em marcha. Dá para fazer um paralelo, é só a gente olhar qual o percentual de pessoas no Brasil que são latifundiários e qual o percentual que eles representam no Congresso Nacional, né? Então, isso é 0,0001% das pessoas com latifundiário, só que o poder que eles têm na bancada ruralista no Congresso é gigantesco. Aí já dá para entender um pouco do poder deles. Eles não têm o menor interesse, não tinham o menor interesse que essa operação desse certo. Então, começaram fazendo pressão tanto na Gaia, né, que é a empresa, e depois em outras entidades que estavam envolvidas na operação. E uma das formas que tentaram boicotar a operação, porque nesse negócio a gente não contou com nenhum grande banco, com nenhuma corretora que saísse vendendo papel. A gente tinha um tiro muito forte, que era uma live com Edu Moreira e com assentados para explicar o que era a operação. Então, essa live era muito importante, que era aquele momento das pessoas saberem o que era a operação, dado que não ia ter ninguém na rua, ninguém nas agências para vender esse produto. Então, a gente colocou muita expectativa naquilo. Aprovamos na CVM. CVM é o órgão que regula essa atividade toda. A CVM falou, legal, pode ser feito, faça, cheio de restrições, tá? Então, não podia ter comentários, não podia ter link fechado, sem gravação, enfim, seja. E aí, uma hora antes, essa turma que estava torcendo contra, que o negócio não desse certo, mandaram um e-mail para a gente, uma notificação para que a live não acontecesse, apesar de ter sido aprovada pelo órgão regulador. Ele falou, essa live não está autorizada a acontecer, jogaram uma hora antes da live para tentar confundir a gente, para melar, a gente ignorou isso e fizemos a live, que foi um super sucesso, e depois o negócio começou a dar muito certo, muitos investidores, e começaram a vir algumas denúncias, isso aqui não é tal, até que provavelmente alguma denúncia anônima ensejou numa suspensão da oferta. Então, a oferta foi suspensa durante um tempo. Então,
E aí o órgão regulador falou, deixa eu entender mais isso, me explica aquilo, me explica tal. A gente explicou tudo e depois foi liberado, porque realmente não tinha... A gente conseguiu deixar tudo muito claro para todo mundo, retornou a operação. E aí tentaram, de algumas outras formas, boicotar, fazer com que não desse certo, mas não tiveram muito sucesso, graças a Deus. E aí deu super certo. E no fundo, todas essas tentativas de boicote da operação, elas fortaleceram mais. Porque saía naquela... As pessoas que estavam envolvidas de alguma forma, eles ficavam revoltados. Como assim? O que está acontecendo? Então, e aí isso deu mais força para que a rede de pessoas engajadas vendessem para falar, compra isso, compra, tal. Porque a gente não podia falar, a gente é muito... É como vender remédio, né? Você não pode sair anunciando, compra o meu remédio. Produto financeiro da mesma forma, você não pode sair anunciando, compra esse produto financeiro. Alguns até... Tem muita gente que faz isso de uma forma muito errada, tá? E à margem da lei, mas de forma regular, muitas coisas não podem ser faladas. Então a gente não podia falar, não podia dar nenhuma entrevista durante esse período todo. Então a gente é muito travado. Mas acho que a força do povo, a força da população, o engajamento do movimento foi muito forte. Aí com isso a gente passou por cima dessas barreiras e deu muito certo, né? Foi um super sucesso. Mais de 5 mil pessoas abriram conta para investir, das quais 1.500 conseguiram investir e lotou os 17 milhões e 500 mil reais. E mais de 3 mil pessoas que quiseram investir não conseguiram investir. Então, infelizmente, muita gente ficou de fora. Felizmente, deu muito certo e tem muito para ser feito ainda. E diante justamente do sucesso dessa operação, João Paulo, agentes do mercado financeiro começaram a ver de outra forma o MST em vista desse potencial todo, ou ainda a estigmatização e o preconceito continuam superando até mesmo as possibilidades de ganho, como demonstradas na operação, João Paulo? Tem os dois lados, né? O mercado financeiro é um mercado muito... como eu posso falar? É um mercado muito fechado, que não enxerga para fora. É uma bolha, tá? É uma bolha que não olha para fora. Mas o fato de essa operação ter sido feita dentro das regras mais rígidas do mercado financeiro, que é uma emissão de acordo com uma instrução da CVM, que é a 400, que é muito rígida, isso trouxe um outro olhar para as pessoas a respeito das cooperativas ligadas ao MST. Porque é um nível de governança, é um nível de exigência que só grandes empresas têm. Empresa média tal, não consegue ter esse nível de governança. E a gente conseguiu trazer e mostrar que... Desculpe, o que é governança? A governança é a organização, é as certidões em dia, é a parte jurídica correta. Então, a gente conseguiu mostrar que o MST conseguiu cumprir aqueles níveis mais difíceis de governança. Então, muitas pessoas falaram, uau, eu não sabia que o MST era organizado dessa forma. Por outro lado, outra coisa muito bacana é que mesmo na mídia tradicional, a repercussão foi muito positiva. Isso até foi bem interessante, eu achei, não imaginava que fosse assim. Vários jornalistas se preocuparam em mostrar o que as cooperativas faziam, em mostrar os produtos das cooperativas. Isso as pessoas não sabiam, né? Então, aí o mercado financeiro, quando ele vê num valor econômico, mais de uma matéria, tem uma matéria, se não me engano, no Valor Econômico, que é um valor, é um jornal, enfim, muito dessa bolha do mercado financeiro, que todo mundo lê, e lá mostrando, ó, a cooperativa A faz isso, a cooperativa B faz isso, a cooperativa C faz aquilo. Aí o cara lê aquilo e fala, nossa, mas eu não sabia. E a gente tem que dar o benefício da dúvida de muitas pessoas que não tinham acesso, porque essa mesma mídia tradicional não passava essas informações. E nesse momento ela resolveu, acho que ser até intelectualmente honesta, para mostrar o que estava acontecendo. Então isso foi muito forte, muito bom. E aí em vários veículos de mídia mostrou-se a real o que estava acontecendo, né? Então eu acho que para muitas pessoas trouxe um outro olhar. Óbvio que a turma do agro mais tradicional não gosta, não quer saber, fecha os olhos e, enfim. Mas aí também não dá para você querer convencer todo mundo. Tem pessoas que têm um outro viés e até porque o que eles lutam é diferente do que o que a gente acredita. E você falou há pouco do MST como um grande produtor de riqueza do Brasil e queria que você falasse a respeito desse papel desempenhado pelo Sem Terra num contexto de crise social, de muita insegurança alimentar no Brasil e também de emergência climática, não só aqui, mas no mundo todo.
Exato. Não, é o seguinte, para mim é muito claro, né, o quanto o MST ele é necessário para o país e para o planeta. Vamos começar da questão climática. Agora está tendo lá em Glasgow, na Escócia, a COP26, né, que é a Conferência do Clima. E tá uma discussão. Eu tive a oportunidade de estar lá na Escócia na semana passada. E essa discussão muito grande, né, agora a semana deu uma piorada. O que a gente vê lá na Escócia, né, nessa conferência, é que é urgente a questão climática. Ela é muito preocupante mesmo. Mas as pessoas não estão muito aí. Né? Quando a gente fala de MST, a gente está falando de agricultura agroecológica, que você tem a biodiversidade e você não tem uso de agrotóxicos. Essas duas coisas são fundamentais para conter o aquecimento global. Então, falando da questão climática. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas que passam fome, que hoje não vão ter o que comer daqui a 2 horas, ou que não tem o que comer de café da manhã ou de almoço. A gente fala de mais de metade da população que tem insegurança alimentar. MST produz alimento. As pessoas não se alimentam com soja ou com o milho que é exportado. As pessoas se alimentam com arroz, feijão, com leite, com as comidas que estão aqui, que o MST faz. Né? Então, o MST ele produz alimentos para a população. Um terceiro problema que a gente tem muito grande é a questão da desigualdade, a questão da falta de emprego. Né? O desemprego está gigantesco. As pessoas nas grandes cidades, cada vez mais, e com essa crise gigantesca, não tem que fazer, né? Tá com muito menos emprego. E quando você leva as pessoas para o campo, as pessoas têm trabalho. Então a gente vê uma carência de alimentos, uma necessidade de meio ambiente e um monte de terra devastada no Brasil, latifúndios improdutivos. Então, quanto maior o MST crescer... Parece que travou aqui a conexão, nós estávamos falando com... Oi, João Paulo, voltou agora, deu uma travadinha a conexão, mas voltou. Peraí, deixa eu só ver aqui, que esse negócio de internet é uma loucura. Agora eu tô... Tá me vendo? Alô? Voltei. Agora então, desculpe. Ótimo. Então, quando a gente fala de questão climática, quando a gente fala de fome e quando a gente fala de questão social, que é a questão de emprego, o MST ele vai na veia nesses 3 pontos. Então, eu acho que ele é uma geração de riqueza, ele é extremamente necessário e ainda mais nesse momento que a gente vê esses 3 problemas se agravarem a cada dia mais. João Paulo, e para a gente concluir, muita gente deve estar assistindo agora a sua entrevista e pensando, poxa, mas eu quero investir, eu quero participar também. Essas operações já foram fechadas, mas o Finapop deve promover uma nova rodada de investimentos no próximo ano. Queria saber também que produções que podem ser financiadas, além do MST, também temos aí a questão dos indígenas, do quilombola. Conta para a gente quais são os planos para 2022. Legal. Sim, as 3 coisas a gente está desenhando agora com o MST, com as lideranças, quais são as próximas operações. Né? Então, ano que vem vão ter mais operações, mais oportunidade das pessoas investirem. Tá? Então, quem até tiver interesse pode entrar no site do finapop.com.br ou no site do gaiaimpacto.com.br. Se inscreve em qualquer um desses lugares que a gente vai informar quando tiver novas operações do MST. Vão ter novas operações do MST. Nós estamos conversando já com as lideranças indígenas, com a PIB, para trazer também, assim como a gente organizou com o MST, a gente está agora nesse processo de organização com comunidades indígenas para que consiga levar o dinheiro de uma forma segura para o investidor, tendo a geração de riqueza de outro lado, a proteção ambiental. Então, são operações que demandam muito trabalho da gente, mas que a gente está trabalhando. Então, indígenas, eu espero soltar no primeiro semestre do ano que vem, e aí uma série de operações também, assim como o MST, e quilombolas é o terceiro passo que a gente está olhando também, está um passo atrás ainda, que vai ser, então a ideia é MST, depois indígenas e por fim os quilombolas, para que as pessoas possam investir em algo que tenha propósito, que elas vão ter uma rentabilidade, vão ter um risco adequado, mas também que vão contribuir de alguma forma com uma sociedade melhor, com a sociedade e com as causas que elas acreditam. João Paulo, queria agradecer a sua participação aqui. Volte mais vezes no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Poxa, um grande prazer. Obrigado a todos e a todas. Valeu, Glauco. Conversamos aqui com o CEO ativista do Grupo Gaia, João Paulo Pacífico. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.